Eu vejo o mercado extremamente promissor. A aposta, de fato, já é uma realidade, né? Então, acho que a gente está no momento em que passamos do não tem regra para criar regra, e as regras estão muito fortes, né? Acompanhar, já está em pé, Monara, CEO da Segurobet. Por favor, um pouquinho de palmas para ela. Meu amigo Rafael, CEO da Ortega Tips. Acredito que vai ter muita coisa bacana para falar para todo mundo aqui. E a Head of Compliance, Beatriz. Ia chamar só pelo apelido, Beatriz Costa. Beatriz Costa. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês dentro do mercado, um pouquinho da história de vida de vocês, e para a gente poder conseguir chegar em cada ponto que seja mais sensível nesse momento, um momento de regulamentação para a gente que está sendo bem sensível, complicado, e um pouquinho, tendo que a gente usar um pouquinho da nossa malemolência para poder entender o que é que a gente vai fazer no futuro, porque realmente está um pouquinho difícil de verdade para a gente poder entender quais são os nossos próximos passos. E aí para a gente poder dividir isso com todo mundo. Eu queria iniciar com a Beatriz, ela falando um pouquinho, além de falar um pouco sobre ela, falar o que é que ela acha que vai ser o futuro do iGame e como é que vai ser esse nosso mercado regulamentado. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Beatriz Costa, pode me chamar de Bia, tá liberado. Eu trabalho com compliance há 8 anos e vim da minha última empresa com experiência em resíduos, que também não é um mercado tranquilo, né? Tem muita coisa de anticorrupção pública. E caí há quase 2 meses na Reels, para cuidar exatamente dessa parte da regulamentação, né? Eu vejo o mercado extremamente promissor. A aposta, de fato, já é uma realidade, né? Então, acho que a gente está no momento em que passamos do não tem regra para criar regra, e as regras estão muito fortes, né? Então, a gente está vivendo um limbo para entrar numa nova fase. Então, eu enxergo que as portarias hoje do Ministério da Fazenda e trazer uma regulamentação vai ser muito importante para o ano que vem. Vai trazer um mercado muito mais seguro. E pegando um pouco do gancho para o tema aqui da convenção, o jogo responsável vai ser, eu enxergo como um pilar muito relevante para as casas de apostas, né? Mas eu gostei muito de um ponto que você trouxe quando a gente estava conversando, que se a gente olhar o jogo responsável só como uma segurança para o apostador, a gente está errado. O jogo responsável é um chão e é uma segurança para todo mundo que está envolvido na operação. Exato, para todo o ecossistema, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do painel e estávamos discutindo um pouquinho que o jogo responsável, de fato, ele é o pilar para o funcionamento e ter previsibilidade para todo o ecossistema, tanto para os afiliados, tanto para as empresas que trabalham junto, provedores, plataformas, jogadores, todo mundo que faz parte do nosso ecossistema. É essencial que seja atento à parte do jogo responsável. Não vamos ter demagogia aqui para falar, porque a gente quer que a pessoa tenha uma situação saudável. Não, não é só isso. Evidentemente que a gente não quer que aconteça nada de errado na vida de ninguém. Mas o principal ponto é você conseguir ter uma manutenção do seu cliente de uma maneira que ele se divirta, ele jogue, ele brinque e você continue trabalhando, tendo o seu lucro, certo? Quem tem que ganhar o dinheiro é quem está trabalhando, o cliente pode ganhar, pode perder, acontece, porém, tem que ser limitado e ter uma responsabilidade muito grande com que isso não afete, não necessariamente só a renda do jogador, que não afete o mês que vem dele,
o mês que vem ele tem que ter a disponibilidade de voltar à sua casa, de manter seu LTV vivo. Eu acredito que eu queria só tentar entender um pouquinho como é que está o pensamento dos operadores. A Monara, eu acho que vai poder dividir um pouquinho com a gente aqui, já que ela gosta bastante de dados, e quem entende de LTV até o momento que eu vi, poucas pessoas entendem feito ela. Por favor, Monara, divida conosco. É um assunto que eu gosto. Tudo bem, gente? Boa tarde. Chamo Monara Chaine, sou CEO do Segurobet, como PH já estou chamando de apelido, PH. Já me apresentou. É muito importante a gente falar aí de como é que vai ser 2025. Antes eu queria entender, quem aqui já é afiliado de alguma casa? Levantei a mão para me entender. Tá todo mundo... Que ano foi esse, hein? Pra gente? Segurobet, os afiliados, ele representa 40% da nossa fonte de captação. Então, a gente sempre olhou com muito carinho, né? E falando de retenção a partir do afiliado, né? Quando a gente fala sobre a questão do jogo responsável, o seguro já nasceu assim, né? Então, a gente já nasceu em 2022, quando a gente começa a acelerar o seguro, pensando nisso. Fomos taxados, são os bonzinhos do segmento, né? Não fazem certas coisas. E hoje isso é bom, né? Nós fomos a 18ª casa a enviar o protocolo, a 16ª a receber a autorização. Então, se Deus quiser, o boleto vai chegar para fazer o Pix, que nunca esperei tanto um boleto. Para a gente realmente, de fato, ter a licença. Mas quando você fala sobre a questão do LTV, e isso é importante, por isso que eu perguntei se tinham afiliados, que é uma preocupação. O jogo responsável, muitos estão enxergando assim, como é que a gente vai conseguir vender nesse novo formato, né? Mas esse é o diferencial. Eu acho que a gente vai começar a selecionar, o mercado está se profissionalizando, as casas estão enxergando isso, e aí a gente vai deixar de aceitar qualquer afiliado. A gente vai selecionar os nossos afiliados para poder conseguir, de fato, proporcionar algo melhor para o nosso segmento. Quando a gente fala de jogo responsável, você fala do ecossistema, né? Então, isso é importante. E aí, pensando nisso, para o afiliado hoje e para as outras fontes de captação, a gente foca muito nessa retenção. Então, diferente de outras casas, o seguro hoje, aproximadamente 15% de novos FTDs desses afiliados a gente consegue reativar através do nosso remarketing. Isso sem custo para o afiliado, né? É o remarketing da casa, né? Então, a gente entende que outras casas não trabalham dessa forma, né? Separam as fontes, mas se realmente para a gente poder trabalhar de um formato de parceria, então o afiliado ele é meu parceiro, né? E aí, quando você vê a portaria 1231, que minha sugestão para os afiliados decorar, né? Que é onde fala sobre como é que pode se comunicar, o que é que pode ser feito e a coparticipação da casa com relação a isso, né? Então, por isso, muitas casas preferiram fechar a sua afiliação. Sim, se vocês têm dúvida se saiu algo na portaria, e aí a Bia pode falar até melhor do que eu, com mais propriedade, depois, se saiu algo falando especificamente de afiliação, a gente só tem a parte da comunicação, né? Então, esse limbo aí que saiu no mercado nesses últimos 90 dias, o que a gente mais responde no nosso suporte agora é: vai fechar? Não vai continuar? Eu posso trabalhar esse mês? Eu falei, gente, sejam felizes, assim. O que eu posso dar a garantia é que no caso do seguro, a afiliação, a não ser que amanhã, né, saia uma portaria dizendo que não é mais possível. Mas, e no Brasil tem a grande possibilidade de tudo acontecer, né? Mas a gente luta até para poder mostrar para o governo como isso pode ser benéfico, né? Como essa fonte de captação com relação à afiliação, ela é algo que não é só do nosso segmento, né? Então, quando a gente fala de afiliação, a gente fala de N mercados. Então, por que só bloquear para o nosso, né? Então, não faz muito sentido. E tocando nesse tópico, né, a gente tem aqui, graças a Deus, também um grande representante desse ramo, tá? Em termos de LTV, também acho bem difícil alguém ter um LTV feito deles. Faz bastante tempo que estão no mercado. E foi uma das primeiras empresas que eu vi de afiliação a se empresariar, vamos falar assim. Foi uma das primeiras a, de fato, tratar o business como business de fato. E começou, de fato, a respeitar as regras antes que todo mundo.
E eu queria que eu falasse um pouquinho da visão de quem está do outro lado agora, meu amigo Rafael. Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Rafael, muitas pessoas me conhecem no mercado, principalmente de afiliação, como Rafa. Eu sou o CEO da Ortega Tips, talvez a maior consultoria de aposta esportiva do Brasil. O nosso sócio, que muitas pessoas conhecem, é o Pedro Ortega, que é o maior comunicador de esporte de PUC do Brasil. Esse setor de empresariar a empresa, a gente já começou uns 3 anos atrás, há 2 anos atrás, já estruturando a empresa, seja RH, seja psicólogo dentro da empresa, ajudando as pessoas que estão com a gente e depois preparando como que a gente vinha. Hoje a gente tem parcerias com algumas casas e com uma casa muito firme, que é a Estrela Bet, e ela também vem com a gente há 8, 10 meses nos preparando como que a gente falaria sobre regulamentação. Então, como a Monara falou, 40% só da seguro é afiliação. E muitas pessoas perguntam se vai continuar. Vai continuar, só trabalhar certo. É só não fazer a promessa, só não brincar que apostas é investimento, só ter cuidado que eu comprei esse carro aqui com esse bilhete que eu venci. Hoje a gente tem o Ortega como principal comunicador, mas a gente tem outros 7, 8 pessoas de sportbook, de cassino, que tomam os cuidados devidos, que eu não tenho a dor de cabeça que as pessoas têm, porque eu sei que eu vou continuar no mercado, o mercado vai continuar me abraçando, a gente tem procura de casas de aposta toda semana, então para a gente foi uma coisa muito natural, muito tranquila, calma. Vocês acreditam que essa mudança vai abrir bastante espaço também para o que se adaptar mais rápido em termos de afiliação? Porque eu consigo acreditar que toda mudança ela abre espaço para criar novas pessoas e novos pretendentes a ser o maior do Brasil, o melhor, trazer uma fonte de renda muito grande para as primeiras pessoas que começarem a se adaptar. Evidentemente que as coisas mudam a todo momento, o que era bom antes hoje já não é bom, a gente já está um pouco acostumado porque todos estamos no digital, então o que acontecia em 2022, 2023 já não era a mesma coisa, porém a mudança desta vez ela é um pouco mais brusca. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade por não ser só coisas ruins, também tem a parte boa, porque dá segurança a todo mundo que trabalha no ramo, tá? E a possibilidade de ter poucas pessoas ainda fomentando essa nova adaptação do mercado. Como é que vocês veem essa abertura que o mercado está dando novamente? Eu acho que é um momento muito importante de aculturamento, né? Das pessoas pegarem a portaria a 1231, anotem esse número, leiam, releiam, é muito importante. Ela é muito clara e ela usa o termo afiliado. Isso mostra que o Ministério da Fazenda já conhece a atividade do afiliado. E junto com ela, o anexo 10 do CONAR. Eu acho que os dois, eles andam de mãos dadas. Então, assim, são 2 normas que eu acho importante vocês conhecerem. Acho, sim, que as pessoas que se adaptarem a essa nova realidade e já começarem a trazer para o consumidor, né, essa clareza, como o Rafa falou, de não fazer promessas, não mostrar a ostentação e mostrar a seriedade do mercado, ela vai conseguir engajar muito mais os consumidores, né? A portaria, quando a gente olha ela, como a Monara falou, ela cria alguns requisitos, né? Então, hoje, as casas, elas vão precisar ter uma formalização com o afiliado de contrato. Há uma responsabilidade solidária, então, o afiliado e a casa. O que o afiliado fizer de errado, a casa responde. Isso, eu acho que passa um pouquinho do jogo responsável para o marketing responsável. Que aí eu vejo que o afiliado ele vai ter que andar de mãos dadas com as casas de aposta. Então, como é que a casa vai apoiar essa mudança de pensamento do afiliado? Fazendo cartilhas, dando treinamento,
eu vejo muito, eu não sei se você concorda, Monara, mas eu vejo muito a gente de mãos dadas com os afiliados, né? E trazendo cada vez, mas acho que quanto mais vocês trazerem o que vocês rodam, eu adoro essa frase, a gente roda, trazerem tudo o que a gente roda com transparência para casa, é muito importante, porque a gente vai precisar monitorar. Então, a transparência dos dois lados desse mercado, eu enxergo até um novo negócio para os afiliados, que é depois eles conseguirem, de repente, criar uma empresa e orientar, né, novos afiliados, enfim, como acontece com o Rafa, já que veio muito antes, né, de tudo isso, mas eu vejo muito essa oportunidade para os afiliados de um crescimento de ramo, porque eu acho que verdadeiramente os que forem muito bem vão virar referência para o mercado. E complementando, se a gente chegou nesse step, foi por muito culpa de alguns afiliados que faziam promessas milagrosas, ganhos irreais, influenciadores. Eles têm muita parcela de culpa pelo medo que muito afiliado sente hoje. Então, até promessas de algumas casas, 80% de revenue share, 70% de revenue share. Sabemos que não tem como ser pago isso é irreal. Então, ou a pessoa se prepara para o mundo regulado, o que ela vai receber realmente, ou ela vai continuar caindo em contos e mentiras e vai ficar, de repente, querendo continuar para o público dela. Fica um jogo de gato e rato, né? Eu acho que eu estou tirando vantagem deles, eles acham que estão tirando vantagem de mim, e fica nessa correria o tempo todo. Como é que vocês veem também hoje o auxílio da casa de apostas ao afiliado? Vocês acham que o afiliado ele vai preferir uma empresa que seja um pouco mais chata nesse início, mas que ajude-os a ter uma preparação para esse novo mercado? Vocês se veem em algum momento tendo algum tipo de departamento para o mercado regulado de afiliação? Sim, vamos lá. Estou super confortável com esse assunto aí, viu? Porque vamos falar só um ponto. Quando você fala, Rafa, que tem uma parcela de culpa, de responsabilidade do afiliado, eu vou só voltar aqui que, na verdade, ela é conjunta. Porque a casa que permite, estimula, que incentiva, que dá condição, não vai lá, o vídeo está ótimo, tal, porque ela está visando apenas e meramente apenas o depósito, né? E a gente sabe que é a lucratividade, me desculpe, mas nesse momento ela não tem também uma preocupação com relação ao afiliado, né? E aí a gente tem muito esse olhar eu entendo que existem perfis, né? Tem aquele perfil mais arrojado, que ele não quer, que ele quer realmente o dinheiro de curto prazo, e aí ele fala das apostas na maneira como a gente vê hoje, que não é uma maneira responsável. Então, o SeguroBet ele não comercializa apostas. Nós somos uma plataforma que proporciona entretenimento. Então, se o afiliado, quanto antes ele entender que é isso que ele comercializa, ele consegue mudar a comunicação dele. Eu acho que vem muito também o aculturamento que a Bia fala, é sobre uma mudança de posicionamento. Primeiro, a gente tem que entender que tudo que vocês fizeram até ontem, vamos só guardar aqui no coração a lembrança, e aí vamos se formular para poder se adaptar, né? E aí a casa... E aí eu acho que o afiliado, ele vai enxergar, né? Eu falo assim, e pessoal, vixe, ela deve ter 20 anos, né, do segmento. Eu estou há 2 anos, 3, né, forte no segmento. Tenho mais de 20 anos de experiência em questão empresarial, mas no segmento não. E uma coisa que eu sempre enxerguei é que o afiliado ia muito nas promessas também que eram feitas em algumas casas, né? E eu sempre falava para a minha equipe, aí a minha equipe chega e diz assim, pô, Monara, mas a casa tal, tá fazendo isso. Eu falei, gente, a gente não precisa ter todo mundo, a gente só precisa ficar com os melhores. É sobre. Então, assim, quem for se adaptar, quem realmente entender que quer trabalhar de uma maneira com longevidade, que é essa a questão do LTV, então, alguns questionamentos os afiliados vão começar a fazer. Cara, quantos % dessa casa está retendo? Eu estou trazendo 10 mil FTDs por mês e todo mês eu tenho que trazer 10 mil FTD. Que torneira é essa aberta aqui? É um questionamento.
E aí, se a gente está falando da casa se profissionalizar e o afiliado também se profissionalizar, eu acho que esses questionamentos vão surgir, a casa também tem que estar preparada para poder dar esse apoio para o afiliado, no sentido de por que é feito. Eu tenho muito essa preocupação. Quando a gente teve a mudança agora com relação à nota, o pessoal queria matar, né, o meu time sem dormir, virando noite, não sei o quê, porque precisava emitir a nota. E aí todo mundo, vocês estão querendo, vem primeiro os xingamentos, né? E aí depois todo mundo entendeu. Não, é verdade, faz sentido, porque tem um porquê, né? Eu acho que quando você nutre com um objetivo real e transparente, o pessoal o pessoal entende. Muitas pessoas não vão conseguir se adaptar, isso é verdade. Então, muitos afiliados vão ficar no meio do caminho, está tudo bem, vai abrir oportunidade para outras, para você trabalhar no segmento de uma outra forma, mas para os afiliados que quiserem realmente se profissionalizar, eu enxergo como uma excelente oportunidade. E uma coisa que eu acho importante pegando esse gancho, é você entender que o compliance ele vai passando por várias partes, né, da relação entre casa e afiliado. E o contrato, a nota fiscal emitida pela pessoa que assinou o contrato, o KNAI da nota de acordo, o pagamento. Isso aqui é uma regra do compliance tributário, né? Por quê? E não é porque a Bia quer. É porque é uma ordem do Ministério da Fazenda. E se não acontecer, se não rolar, a casa vai ser autuada. Não só a casa, e porque o tem um afiliado risco. também. Tem Então, assim, o risco é solidário. Então, você para e fala assim, a responsabilidade solidária não é nenhum convite, é uma obrigação para que casa e o afiliado andem juntos o tempo todo. Eu queria pegar até um gancho que a Monara falou, agora há pouco, sobre a parte de profissionalização, tanto das casas quanto dos afiliados. E isso a gente já vem enxergando há um pouco mais de tempo, e a gente percebeu que pessoas de outras indústrias estão aterrissando de paraquedas no nosso mercado, né? E estão tendo um pouquinho de dificuldade de conseguir se adaptar. Acredito que a Bia é uma das pessoas que teve um pouquinho dessa, mas estou percebendo que está uma adaptação até rápida, né? E a gente conseguiu ver o quão bonito e até onde a gente conseguiu chegar, que quem veio de muito tempo, feito a gente veio e conseguiu, feito o Rafa, criar uma empresa, feito a gente conseguiu também criar uma empresa, criar empregos regulados, previsibilidade para todo mundo, porque quem iniciou no ramo não conseguia entender o que era previsibilidade. Uma coisa que era muito importante, que eu acredito também, que tanto a casa quanto o afiliado tinham essa fome, essa velocidade, é a falta de tempo. Porque desde 2018 a gente está achando, e se amanhã acabar? O que é que eu vou fazer? Quanto tempo eu tenho? Como é que eu vou estruturar? Até 2022 era mais barato ter um lead novo do que reter esse lead na própria casa. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. A gente criou uma indústria inimaginável, com tamanho inimaginável, certo? De 2020 até hoje, 4 anos, a gente criou um monstro em tão pouco tempo. E hoje falta, vamos falar assim, não existe faculdade para o nosso ramo. Então, vai ser todo mundo aprendendo junto, e quem tentar ter um pouquinho mais de seriedade no processo e aguentar o processo de longo prazo, né? Saber que, beleza, a época que eu não tinha mais tempo acabou. Agora eu já estou vendo o norte, eu sei o meu futuro. Pronto, agora eu tenho que me preparar para ele. Então, quem partir esse primeiro ponto, eu acredito que vai se dar muito bem. Sim, eu concordo muito com você, e eu acredito muito também no benchmarking, né, que é as casas de apostas se unirem para conversar e falar, para disseminar boas práticas, né? Eu já quero marcar um papo com você depois para falar, para entender como é seu programa, mostrar o nosso, porque quanto mais a gente se unir, mais o mercado vai ser saudável, né? Eu também acredito muito nisso.
Eu também estou esperando esse dia, tá, querida? Porque, assim, lá no seguro, a gente já tem essa premissa. Eu acho que pelo fato do seguro ser um dos nossos negócios, nós temos outros negócios, né? Eu e os meninos, nós somos 5 sócios. Então, benchmark, todo negócio você vai, visita ali o parceiro, não tem essa concorrência. O nosso, a gente ainda está passando por um processo, né? Às vezes eu bato ali numas portas e o pessoal, não está podendo. Tá tudo certo, mas a nossa está sempre aberta. E aí quem quiser, né, fica aí o convite, não só com relação a outras casas, como outros parceiros. Eu acho que antes da casa, o seguro é uma casa. Quando a gente faz uma movimentação pensando no mercado, no segmento, isso tem que ir além, né? Você não pode ser irresponsável com os demais, né? Porque ali são vários empregos, são vários parceiros. E aí, quando você fala sobre a questão da profissionalização, que é um ponto que eu sempre falo, que aí fica um alerta para a questão da galera dos afiliados, assim, se questione por que tem casas fazendo alguns processos e outras casas não estão fazendo. Eu recebo muito esse questionamento, a equipe me compartilha, fala assim, mas a casa fulano de tal não exige a nota. Mas a casa fulano de tal não pede para fazer o contrato. E aí, vai muito do que você quer construir. Se você quer realmente um resultado de curto prazo e você não se preocupa no amanhã, na previsibilidade, né, de você ter ali uma receita previsível, aí está tudo certo. Mas se você quiser trabalhar com casas sérias, que tem condições de te profissionalizar também, aí opte para as que estão realmente enquadradas e inseridas e trabalhando em prol da regulamentação, porque eu acho que vai além da nossa casa, né? Assim, você vai ajudando outros. Na hora que eu dou uma instrução para esse afiliado, que eu sei que ele trabalha, está afiliado, rodando, né, como a gente fala, em outras casas, eu entendo que eu estou elevando o nível de consciência dele para que ele, de fato, naquela outra casa, ele comece a se questionar mas por que a gente não pode fazer isso? E aí, indiretamente, eu estou contribuindo para o desenvolvimento daquela outra casa, né? Então, assim, num olhar bem maior do que só o nosso negócio, né? Pensar realmente no segmento. Eu enxergo a regulamentação, eu era uma das defensoras, certo? Eu não sabia que ia ser tão puxado. Eu vou dizer para vocês, cuidado com o que vocês pedem, porque eu dizia, meu Deus, que eu queria que viesse. Quando chegou, aí sem dormir até o fim do ano, mas está tudo certo. Por isso, para que a gente realmente tirasse essa dúvida. Mas por que não? Não, cara, todo mundo tem que fazer. Então, e agora entra o desafio para a gente, que é a gente conseguir continuar a ser rentável, crescer, se desenvolver, né, com um novo sócio e conseguir desenvolver, assim, 2025 vai ser bem desafiador. Eu queria até pegar também esse gancho que vocês trouxeram agora. Como é que seria o crescimento, a aquisição de clientes em 2025? Como é que está o planejamento da Ortega para 2025, para novos clientes? Como é que está o plano de expansão de vocês? Foi o que eu falei no início. A gente já vem numa preparação que, para a gente, hoje, o mercado regulado em 1º de janeiro ou em 1º de junho, para a gente é a mesma coisa. Então, a gente já se precavém há um tempo de promessa de coisa irrisória. Então, eu acho que quem é afiliado, se não começou a se preparar a sua maneira de se comunicar com o seu público, que se prepare. Então, quem antes, do início que a gente falou, quem antes se preparar, mais tranquilo tem essa arrebentação para passar, né? Então, para a gente é muito tranquilo, a gente tem uma comunicação muito segura, sem falsas promessas, sem ganhos irreais. Muitos afiliados hoje até print editam, então tem muita coisa que o pessoal vai ter que tomar muito cuidado pela responsabilidade solidária também, que ninguém vai deixar fazer um negócio desse. Qual seriam, assim, as dicas que você daria para quem gostaria de empresariar a sua empresa? Entendeu? Quem gostaria de transformar a sua, vamos dizer, muitas pessoas têm a sua carreira solo, ou é influencer, ou tem uma empresa de PPC, que é tráfego pago, ou uma empresa de SEO, e se afiliou em alguma casa de aposta, mas quer dar o próximo passo, quer seguir o caminho. Primeira disposição, né? Saúde em dia,
porque o mundo de Aguentar, bet, né? game, afiliado, é um mundo cansativo. Normalmente a pessoa que faz a sua live ali, normalmente é a ponta do iceberg. Mas ali. é recompensador, né? Tem ramo melhor? Você queria trocar? Trabalhando certo, as remunerações são boas. Então, não pode se reclamar de quem trabalha certo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que ganham 6 dígitos, 7 dígitos, como que o mercado, existem pessoas, mas não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que você tem que saber o que você fala, saber aonde você carrega o seu lead, como você comunica com o seu lead, o que você, além do CRM da casa, o que você dispara como seu CRM, como a sua comunicação. Se você vende produto, como que você faz o pré, o durante, o pós, o seu produto? A gente vende produto até hoje, 4 anos vendendo produto sem parar. Enquanto muitos afiliados largaram seus produtos para trocar entrada nos seus grupos por CPA e Revenue Share. E por que você acha que nesse momento o pessoal está voltando a trabalhar com a venda do produto? Aí a Monara pode me responder o que tem mudado de comissionamento, porque muitas casas cortaram afiliações, muitas casas cortaram CPA, muitas casas que tinha 2.000 casas hoje partindo para 100, as pessoas têm que remunerar de alguma forma. Então, se não consegue mais remunerar por CPA, por Revenue Share, vai tentar voltar a grupos pagos. E é um ponto que eu acho, com relação à afiliação, eu também não entendo, viu, Rafa? Porque, dependendo do infoproduto, do que é comercializado, não conflita, né, com o que você está colocando. Na verdade, potencializa. Potencializa, né? E eu enxergo também como uma oportunidade com relação a isso. A Bia estava comentando que vai surgir a oportunidade de novas profissões, né? Então, daqui a pouco a gente vai precisar ter uma qualificação dos afiliados. Mesmo a casa proporcionando isso, mas cada casa vai proporcionar. Já estou dando aqui a dica para alguém, viu? E aí você faz lá uma certificação, faz com que essa pessoa siga todos os passos, aí as casas vão dizer, você tem um certificado tal? Tenho. Aí já... Isso é muito interessante, porque com certeza todos vocês já passaram por esse processo. Então, quando você tenta contratar pessoas para o nosso ramo, nesse primeiro momento, a gente está tendo uma dificuldade absurda para poder trazer pessoas, tanto de C-level, diretoria, ou na Europa já é um mercado bem maduro, alguns países da Latam também, todos nós aqui temos cargos de diretoria. E como é que seria a preparação de alguma pessoa que, por exemplo, eu quero seguir carreira, eu acho a indústria muito boa, qual seria meu passo, o que é que eu deveria estudar, onde eu deveria andar, com quem eu devo? Então, assim, eu acho que essa é uma parte interessante, porque algumas pessoas até vão tentar mudar de ramo. Eu sou afiliado, talvez eu consiga aqui um espaço, porque as casas precisam, plataformas, provedores precisam contratar pessoas, e está cada vez mais difícil a gente conseguir pegar pessoas boas no mercado, pessoas que queiram e que tenham um pouco de experiência. Eu acho que também é uma oportunidade muito boa para as pessoas que estão nesse meio. Como é que vocês estão enxergando esse processo? Eu acredito que é um momento tão importante que até a portaria já trouxe um requisito básico, que é a subcontratação do afiliado, né? Se o afiliado quiser subcontratar, é a casa que determina em contrato. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para entender até aonde vai chegar a linha do afiliado, né? Então, quando você pegar um afiliado que vire um embaixador da casa, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que os afiliados que rodarem bem, eles vão acabar virando embaixadores dentro da casa. Vai ser o cara que, assim, vai ter o funil perfeito, que já sabe rodar, que vai virar referência, que talvez vai... Eu enxergo até um pouco eles ganhando um pouco de comissionamento por indicação, sabe? Eu acho que o modelo comercial também vai mudar um pouco de remuneração dentro da casa para aqueles que forem diferenciados, sabe? Que trouxerem... Porque eles são os nossos olhos, né? Eles sabem fazer muito bem o trabalho. Então,
isso vai ser importante para a casa entender e também se adaptar para esse novo mercado, né? Estou falando sobre a questão de oportunidade, né, de carreira, né? Primeiro é que as casas agora também vão começar a ver isso, né? Porque a gente tem que falar também de uma profissionalização das casas. Então, e tem obrigatoriedade por lei, né? Você precisa ter um organograma definido. Isso, foi maravilhoso aquilo ali, viu? Então, assim, Você no caso, gostou? eu gostei. No caso do seguro, a gente já nasceu com essa organização empresarial pela expertise que a gente já tem. Mas tem muita oportunidade, porque o know-how que o afiliado pegou dessa comunicação com o jogador, ele vai ter que adaptar, mas ele entende, né? Ele entende o gatilho, ele sabe qual é o momento. Então, aquilo ali adaptado vai ser o teste AB, como a gente já nasceu assim, né? Fazendo, vamos testar isso, vamos testar aquilo, mas que tem muita oportunidade, né? E as casas estão precisando. Só para vocês entenderem, tem alguns cargos exigidos, né? De diretoria, né? O compliance já existia há muito tempo, então agora é obrigatório, mas já tinha. Então, quando a gente fala de cargos, eu posso dar o exemplo do seguro, a nossa equipe ainda é muito enxuta, nós temos 60 pessoas só, mas até o final do ano de 2025 a gente vai ficar com 170 pessoas. Então, estou aqui, né? Estou já para mais, assim, pela necessidade e também por essa organização, para que a gente, de fato, tenha pessoas preparadas para poder trabalhar e desenvolver a questão do segmento, né? Agora, um outro ponto que tu tinha comentado, só para me interar aqui, é o seguinte. Quando a gente fala sobre cargos do nosso segmento, a gente tem que ter essa adaptação. Então, quem veio de um mercado tradicional, eu era da área comercial, e acha que vai chegar no nosso segmento para fazer como é que ele fazia, querido, esqueça. Então, assim, tem que ter essa adaptação de cultura e essa velocidade. O nosso mercado é muito acelerado, né? Assim, e aí, desculpa só te cortar, que aí é onde eu vejo um dos cargos mais importantes, que é o diretor de operações, que ele vai conseguir ser um maestro de como cada pessoa vai ter que trabalhar. E aí você vai conseguir criar a sua operação, de fato, de uma maneira que até quem está de fora, a nossa velocidade realmente é muito diferente. Não tem final de semana, não tem noite, não tem dia, madrugada, de manhã, não tem jeito. Então, o pessoal que está acostumado no mercado normal, vamos falar assim, tem um pouco mais, não tem tanta pressa, né? Então, assim, quando você tem uma equipe mais coesa, o CEO, um diretor de operações, que consegue direcionar bem todo o resto da diretoria entrando, aí eu acho que vem um efeito cascata, né? E aí consegue, de fato, as coisas caminharem mais fácil. Desculpa te cortar, Manoel. Já tinha terminado, tu já me interrompeu. E uma coisa que eu acho bem importante é que eu vejo o Ministério da Fazenda também. Claro, a gente tem algumas questões, porque acho que está todo mundo aprendendo, né? Eles também estão começando a regulamentar a gente, fazendo portarias, enfim. Mas eu vejo o Ministério da Fazenda muito disposto a conversar com as casas. Então, uma das secretárias já me ligou e falou assim: Bia, traz algum dos seus afiliados aqui para a gente conversar, para explicar o racional por trás da portaria. Eu acho muito importante a gente estar próximo do regulador. Então, acho que os afiliados que já tiverem essa consciência de que o regulador é uma realidade hoje, e quanto mais transparência o afiliado tratar com a casa, então, assim, seu perfil vai ter que ser verificado. E não é verificado pela casa, é verificado pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp. Isso é uma realidade, já está escrito, isso aí já está rodando no CONAR. Não é uma novidade do Ministério da Fazenda. Então, assim, a parte de publicidade, você vai fazer 10 stories, os 10 vão ter que ter informação do jogo responsável. Coloca lá a telinha já com tudo pronto, que aí você foca no que você tem que falar, e ali está a informação do jogo. Né?
Já deixa um filtro lá guardado. É muito, eu acredito muito na industrialização também, né? Agora, como a gente está no limbo, fica estranho, né? Falar, poxa, mas eu vou ter que reaprender a falar. Não, você não vai reaprender, é que você não tinha regra nenhuma. Agora você vai entrar no mercado regulado, poxa, tá aqui, ó, a regra é clara. Você vai ter que seguir isso, porque senão o Ministério da Fazenda, eles já deixaram claro que não vai ter processo administrativo, então é um processinho que nem no Ministério da Fazenda, para ver se de fato você falou aquilo ou não. Não vai ter, eles já vão autuar. Autuar a casa e autuar o filiado. Então, assim, isso é muito importante entender que é um novo mercado que todo mundo vai ter que entrar. É dolorido falar? É dolorido. Mas quem não entrar, infelizmente, vai ter que entender o que vai fazer da vida, né? Mas tem uma vantagem agora também, né? O jogo começou de novo. Então você tem a oportunidade de voltar ao iGame de 4 anos atrás. E a outra vantagem de ter regra é que ela é igual para todo mundo. Então, assim, você vai poder ter as novas chances para poder correr novamente e tentar o início novamente, né? Porque muita gente pensa assim, se eu começasse antes, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse entrado nessa onda um pouco mais cedo, zerou. A chance está aí agora para todo mundo. É só pegar. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rafa, só fugindo aqui o protocolo. Rafa, assim, como você já tem esse contato, né, direto com vários afiliados e tal, chega algum questionamento para vocês, assim, se realmente vai ter essa cobrança, se realmente vai ter essa verificação, se eles ficam questionando assim, isso aí não vai dar em nada, né? Se existe essa dúvida. Eu tenho um complemento. E dá uma dica para a gente de como se aproximar, assim, de não assustar tanto as pessoas. Como é que a gente faz, né? Acho que esse é um ponto importante, porque faz parte do negócio, é uma realidade. Acho que eu juntei com você. Muitos afiliados e muitos operadores de casa acham que não ia acontecer nada, né? Que as casas não iam cair. Então, tanto os afiliados, tanto com alguns donos de casa, não. Vai continuar rodando. E os afiliados, muitos acham que nada vai acontecer. Muitos ainda têm robô de sala de sinal ativado. Muitos ainda giram, de repente, coisas que não podem. E o pessoal acha, sim, que não pode. Mas a CONAR já notifica hoje alguns afiliados. Pessoas que rodam YouTube, pessoas que rodam fazendo live, já são notificadas pelo CONAR hoje, pelo que ela vem comunicando, da forma que ela vem comunicando. Então, tem pessoas que trabalham sério, que uma grande parcela trabalha sério e já entende, que faz o que falou, que emite nota, tem a empresa, sabe que tem que ter o contrato, que é normal. Por exemplo, lá a gente emite nota de afiliação há 18 meses. Então, a gente sabe que chega lá mês, sobe a nota, desce o pagamento, tudo bem. Então, pessoas que recebem via Pix, sabe que não vai... E tem muita gente que não sabe nem o que vai fazer. Se tem que fazer um mês, tem que fazer uma limitada, se faz um presumido, não sabe para onde caminhar. Não, mas é engraçado que esse negócio das casas foi o que eu mais recebi de ligação, porque ficou todo mundo se ajudando para poder fazer o primeiro envio do protocolo. E aí eu assim... Não duvidem, a visibilidade que a gente está tendo nesse nosso segmento, esse rostinho aqui já tem mais de 20 anos de experiência, eu passei por alguns segmentos que se regulamentaram, e nesse momento de visibilidade, você não pode errar, né? Então, você não pode se dar o luxo, não vou fazer porque não vou pegar, você tem que fazer todos os dias da maneira correta. Então, tudo que está surgindo, todas as notícias, né, que eu até brinco, eu falei, se a gente tivesse pago para o pessoal falar tanto como está falando do nosso segmento, tinha acabado o dinheiro já, porque todo dia tem uma matéria num portal, no Datafolha. Mas essa visibilidade faz com que todo mundo, né, do jogador ao afiliado, do afiliado ao método de pagamento, a casa, aquele parceiro que você contrata,
para poder fazer aquela sua mídia ali externa. Então, todo mundo está, sim, sendo investigado, viu, gente? Só para colocar. Porque, assim, não se contenta só a casa, é uma relação comercial. Então, assim, por isso que eu te perguntei, porque eu tenho esse sentimento também, né? De que as pessoas meio que acham que não vai dar em nada, né? E nesse momento vai dar tudo, porque eles querem uma visibilidade, eles querem provar que a gente não faz, eles querem provar que a gente não vai se adaptar, eles querem provar que a gente não vai conseguir colocar. Então, assim, é nosso papel com relação ao segmento mostrar que a gente consegue sim, que a gente consegue se organizar, a gente consegue continuar sendo rentável e pode bote aí mais uma, bote mais outra, a gente vai se ajustar. Tá bom. Mas não assim, na sequência. Vai dando uns anos. O mundo das bets, eles têm que se unir, seja as casas, seja o afiliado, porque é muito ruim passar por 3 domingos no principal comunicador do Brasil, escândalo. É muito ruim isso afasta investidores, afasta as pessoas sérias, atrapalha a legalização. A Bia que está de frente no compliance, ela tem. E eu estou há 6 anos em aposta, PH há 15. Eu penso há 5 anos atrás, quando as pessoas perguntavam para mim, você faz o quê? Você falava que fazia aposta? Fazer check-in no hotel, qual era a profissão? Qual a sua profissão? Pô, eu sou um empresário. Tipo assim, hoje autônomo. Você já pode falar, sim, eu trabalho com bet há 6 anos. Então, tipo assim, isso é muito bom pra gente que está há muito tempo no mercado. Eu estava conversando com uma afiliada muito querida que a gente tem e ela estava falando assim, e eu achei bonito isso. Ela falou, bom, agora eu vou poder falar o que eu faço, sabe? Eu vou poder ficar tranquila, eu acho que eu quero virar influencer, sabe? Olha que legal, né? A gente vai vendo novas realidades e tudo isso que a gente está passando nesse tempo agora, daqui a pouco não vai estar mais no olho do furacão, né? Porque se vocês pensarem aqui, a gente está falando só da parte de jogo responsável, mas não é só isso que as portarias falam. Tem uma portaria que é de PLD para conhecer o seu cliente, com várias coisas de monitoramento de jogo. Tem o jogo responsável, tem o programa de integridade que vai criar uma governança nas casas de aposta, que é pegar e falar assim, será que eu quero aquele afiliado mesmo que não passou na due diligence, né, que sei lá, tem um processo criminal para trabalhar comigo? Então, será assim, que tal cliente pode depositar? Quanto ele pode depositar? Exatamente. Então, assim, é uma profissionalização e uma geração de empregos muito grande. Por exemplo, eu estou empregada hoje por quê? Por causa da portaria. Não dá para a gente negar isso. E quantos mais empregos vão gerar as portarias? A obrigação de uma ouvidoria, quantas pessoas você vai ter numa ouvidoria? Enfim, eu acho que hoje o Ministério da Fazenda, ele está no meio de uma pressão muito grande. Eu concordo muito com você quando você fala, a gente está em evidência, não dá para fazer nada errado, porque se fizer alguma coisa errada, você vai ser punido. Então, acho que esse é o ponto mais importante hoje que a gente tem que ver. A gente tem que estar com a luz sempre transparente, sem telhado de vidro, para ter a tranquilidade que vai ter todo mundo emprego, porque se não tiver operação, aí não tem o que fazer, né? Verdade. Gente, a gente já está conseguindo aqui finalizar, com o nosso tempo já está um pouquinho mais corrido. Eu queria as considerações finais de todos, para a gente ter um final um pouco também, não só tão assustador para todo mundo, mostrar que a gente também, que apesar de ruim é bom. Então, quais pontos positivos vocês estão achando também que possa ser utilizado de maneira a favor de quem conseguir entrar melhor? Pensando sempre no setor de afiliação e olhando como afiliado, eu acho que estude, se capacite, que agora fique bom. Agora vai ficar bom para quem é afiliado. Antes era um mar escuro, que você não sabia se você é afiliado, se investia no tráfego pago e se você ia receber. Você, de repente, poderia levar... Quantos afiliados já levaram um fluxo para uma casa e não receberam porque a casa acusou de fraude? Que fraude que fazia? Então, se capacite, estude, agora você vai rodar tranquilo. Agora, se você rodar bem, se você rodar certo, você tem vida longa. E agora a sua profissão existe. Então,
Agora os bons serão bons, né? O meu conselho, acho que eu vou colar no dele, e é: cole na casa de apostas, use o compliance da casa como se fosse o seu, seja muito transparente, entenda as regras, construa de mãos dadas. Eu acho que e vire uma referência para a casa. Eu acredito muito que os afiliados que virarem referência terão uma vida muito longa dentro da casa. E conheça o seu regulador e estude as portarias. Muita coisa, né? Vamos lá. Um conselho: 2025 vai exigir... Não 2025, vamos falar de... Já, né? Agora o finalzinho de 2024. A partir de agora, né? Vamos falar sobre isso. Já vai exigir com que vocês tenham algumas preocupações e que vocês comecem a exigir algumas informações que por muitas casas a gente sabe que não era cedida, de retenção dos seus jogadores, de trabalho de remarketing feito pela casa, qual é a corresponsabilidade da casa de também ajudar a reter esses seus jogadores, ticket, médio, crescimento, realmente se profissionalizar e nutrir o afiliado com as informações como uma empresa. Quando você chama alguém para poder ser seu parceiro, você tem que ser transparente, né? E você tem que, de fato, honrar também o que você se compromete. O contrato, ele é uma via de mão dupla. Então, não vai ter mais brecha para o afiliado se preocupar de se estão roubando os seus jogadores. Se os jogadores, vocês tiveram uma movimentação X, no outro mês a movimentação caiu, e aí a primeira coisa que todo mundo se questiona foi o que aconteceu, né? E você se sentir constrangido de perguntar, porque senão a outra casa eu não posso divulgar. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade também para o afiliado ele se profissionalizar nesse sentido, dele realmente se sentir uma empresa. Se você é uma empresa e você é parceiro comercial, e aí eu posso falar sobre o Seguro Bet, que é assim o formato que a gente trabalha, você vai ser tratado com devido respeito, né? De não se preocupe que isso não vai acontecer com você no seguro. Então, que vai ser um ano próspero para a gente. A gente vai passar por esse momento, né? Todas as casas, a gente já entendeu que a gente não pode errar. Então, a gente já está se organizando para isso, mas que vocês se preparem para que vocês possam desfrutar do próximo ano, que eu acho que vai ser bem próspero para a gente. E qual é o seu, PH? Gente, o meu, acredito que acho que todos vocês colocaram pontos interessantíssimos, tá? A parte da capacitação é o que tem que ser feito, não tem outra saída. Não adianta achar que com o que se fazia vai se fazer de novo. A parte literalmente das pessoas que você anda vai influenciar demais para onde você vai, com quem você conversa. Tentar sempre estar com pessoas próximas. Às vezes o nosso ramo não é tão unido, mas a parte que é unida é muito unida. A gente se conhece. Por exemplo, somos de 4 empresas diferentes e assim, conversamos, trocamos ideias, temos um relacionamento excelente. Eu acho que todo mundo tem a intenção de tentar ajudar o próximo, não só porque é bonzinho, por isso ou porque aquilo outro, é porque o Brasil é um mercado muito grande. Então assim, eu não vejo concorrência, eu acho que todo mundo se ajuda mais do que se atrapalha. Todo dia alguém faz 18 anos, entendeu? Então assim, todo dia nasce alguém. A projeção de crescimento do Brasil é até 2028. Não é manter, não, é crescer. A nossa indústria vai crescer até 2028. Veja o quanto a gente já cresceu. Vamos crescer mais 3 anos, 4 anos. Vocês acham realmente que tem concorrência? Que fulano está tirando cliente de Beltrano? Não, cara. Tenta se juntem, façam grupos, conversem, tenham um estudo entre vocês. E assim, quando um sabe de uma oportunidade, passa para o outro. Acho que todos já tiveram boas colheitas disso. Tem um sinal vermelho aqui na minha frente dizendo que acabou. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente dos 3 aqui que nos ajudaram nesse painel. Muito obrigado, boa noite. Salva de palmas para os 3 aqui. Show de bola, show de bola.